Olá, pessoal. Eu sou a professora Nailene e nós trabalhamos no SET Lucinério Santana da Silva e vamos relembrar nossa aula sobre formação da economia. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouco relembrar sobre colonialismo e as grandes navegações. O colonialismo foi quando as empresas, quando as grandes nações, na época as grandes nações europeias saíram em busca de novas terras para colonizar e para explorar. O colonialismo, por exemplo, foi quando Portugal, né, mandou as caravelas para poder descobrir novas terras e chegaram ao Brasil. Então, Portugal é o nosso colonizador. Nessa época das grandes navegações, surgiu uma política chamada de mercantilismo. O mercantilismo ele é baseado na acumulação de riqueza. E como essa acumulação de riqueza é através da acumulação de bens, né? de metais preciosos, de ouro, de bastante riqueza e baseado também na exploração das colônias. Esse mercantilismo ele é baseado na balança comercial favorável. Ainda hoje, a relação entre os países, entre as nações do mundo, é baseada nessa balança comercial favorável. Por quê? Porque senão os países eles entram em crise e vão à falência. Então, o que é essa balança comercial favorável? É quando um país, as relações comerciais, elas são mantidas, né, entre exportações e importações. O que é uma exportação, pessoal? É quando um país vende seus produtos para outro. E importações é quando um país compra produtos de outros países. Então, para manter a balança comercial favorável, o país ele tem que exportar, vender mais do que importar. Então, isso é uma balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável ela é baseada em déficit e superávit. O que é um déficit? É quando um país vende, um país compra mais do que vende. Superávit é quando ele exporta mais do que importa, ok? E aí, através dessa política mercantilista, nós tivemos como desenrolar disso o Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial, ele era um acordo firmado entre a metrópole e a colônia. Só que nessa época a colônia só tinha a perder, ou seja, a colônia só podia vender para a metrópole. Um exemplo, o Brasil era a colônia. Nossa metrópole era nosso país colonizador, que é Portugal, né? Que é Portugal. Então, nessa época, o Brasil só podia vender para a sua metrópole, só podia manter relações comerciais oficiais com a sua metrópole. É claro que haviam os contrabandos, né? Haviam as coisas que aconteciam por fora desse pacto colonial, mas a principal é, rota de comércio do Brasil era com a sua metrópole, que era Portugal. Então, nós temos aí o exemplo entre Brasil, que era a colônia, e Portugal, que era a metrópole. E era assim que ficava definido o Pacto Colonial. Nesse Pacto Colonial, ficou estabelecida a primeira DIT, a primeira Divisão Internacional do Trabalho, onde a colônia mantinha relações comerciais com a sua metrópole. De que forma? A colônia, ela vendia para a sua metrópole café, algodão, açúcar, metais preciosos, em compensação, que eram a preços muito baratos. Em compensação, a metrópole exportava para sua colônia roupas, chapéus, calçados, espelhos, ou seja, toda espécie de produtos manufaturados que vinham a preço de ouro, eram produtos na época caríssimos. Então, esse pacto colonial ele era desproporcional, ele só beneficiava a metrópole.
E aí, com o passar do tempo, com o pacto colonial, as nações europeias acumularam bastante riqueza, principalmente a Inglaterra, acumularam bastante riqueza para poder desenvolver a sua primeira revolução industrial, que é o período de grandes inovações técnicas, que foi do século XVIII até o século XIX. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram manufaturados, feitos na base do artesanato. Os artesãos eram quem fazia, por exemplo, os chapéus, os calçados. Se você precisasse de uma camisa, você ia até o alfaiate, ele tirava suas medidas e fazia uma camisa para você. Hoje em dia, graças a essa, nós já tivemos a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, e graças a isso, nós podemos ir numa loja e escolher dentre os vários tipos de roupa que tem na loja, dos vários tamanhos, de várias cores, graças a todas essas inovações tecnológicas das revoluções industriais. Então, essa transição da primeira revolução industrial para essa transição do artesanato para a manufatura, para a técnica industrial, não foi uma coisa fácil, não foi da noite para o dia. Você observa que levou mais de 100 anos para que a indústria pudesse se desenvolver, não foi da noite para o dia. E foram período de grandes inovações tecnológicas, mas que também foi período que a humanidade viveu uma fase que muitos acumularam muita riqueza e quem realmente trabalhou, né, não acumulou riqueza. Nessa primeira revolução industrial, que foi no século XVIII, na Inglaterra, desenvolveu-se principalmente a indústria têxtil. Então, nessa primeira revolução industrial, houve um grande êxodo rural. As pessoas migraram bastante do campo para a cidade. Nessa época, existia a máquina a vapor, né, cujo combustível era o carvão mineral, e o principal meio de transporte dessa época era a locomotiva. Agora nós vamos relembrar um pouco sobre a segunda revolução industrial, que a partir de 1850 as novas mudanças no modo de produzir estenderam-se aos Estados Unidos, Japão, França e Alemanha. As máquinas foram aperfeiçoadas e a produção tornou-se maior, cada vez maior e mais veloz. Iniciou-se a segunda revolução industrial. Do que se tratava, né? Ela aconteceu no século XIX, o principal foco foi nos Estados Unidos e teve como carro-chefe a indústria automobilística. Quem nunca ouviu falar em Henry Ford ou no Charlie Chaplin fazendo no filme sobre tempos modernos, né? Houve foco também na metalúrgica, né? A máquina a combustão, o petróleo era o principal meio, era o principal combustível da época, e aí surgiu a energia elétrica, foram surgindo as hidrelétricas, e o principal meio de transporte inovador que tinha-se na época aí era o automóvel. Nessa época, os grandes empresários começaram a perceber que eles precisavam desenvolver técnicas que diminuíssem os custos da produção e aumentassem os lucros da indústria. E aí houve várias técnicas, como o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. O Taylorismo ele foi o precursor, o primeiro de todos, que ele colocava o trabalhador na linha de produção e cada um tinha sua função específica. O Fordismo foi um aprimoramento do Taylorismo. Henry Ford colocou nessa linha de produção a esteira. Então, em vez de um funcionário sair para ir pegar um produto para poder fazer uma matéria-prima, não, tinha a esteira na linha de produção. Então, tudo passava na frente do funcionário.
Muito tempo depois, veio o toyotismo, que foi desenvolvido no Japão, né? O toyotismo, ele já ajustava mais ainda essa técnica de produção, que foi um aprimoramento, digo, do Fordismo, do Taylorismo. Só que o toyotismo, ele visava o just in time, ou seja, a produção certa, tudo no tempo certo, sem essa questão de produzir demais sem ter mercado consumidor. Não, pelo contrário, a produção só poderia sair da fábrica, a fábrica só produzia aquilo que poderia vender. O volvismo também é uma técnica de produção bem interessante. O volvismo, ele já visa um pouco o bem-estar do trabalhador. Ele investe na educação do trabalhador, ele investe na educação dos filhos do trabalhador. Por quê? Para que eles tenham mão de obra qualificada. Né? O volvismo, ele pensa nisso, ele quer mão de obra qualificada não só no presente, mas também no futuro. Por isso que eles pensam mais nessa questão de investimento no trabalhador. E aqui nós temos quem nunca assistiu, né? Esse filme do Charles Chaplin, é um filme épico que mostra a vida do trabalhador nas fábricas na época da Segunda Revolução Industrial. Para dominar os mercados, né, nessas épocas, as empresas agregaram tecnologia ao processo produtivo e criaram ofertas superiores à demanda, tendo início assim o consumo em massa. Simultaneamente, criava-se a necessidade da rápida substituição de produtos por novos produtos mais modernos, alimentando a economia capitalista. Esse efeito criou uma nova técnica chamada de obsolescência programada, quando um produto já sai da fábrica com prazo de validade, com data para dar defeito, com data para ser substituído. O período da Segunda Revolução Industrial é acompanhado por mudanças importantes que consolidam o sistema capitalista mundial. A indústria necessitava de liberdade tanto para importar matérias-primas a preços baixos, como para exportar sem restrições. Nascia assim a proposta do livre comércio. O que seria o livre comércio? Seria baseado na lei da oferta e da procura, sem a interferência dos governos dos países. O padrão ouro foi o sistema monetário internacional do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha a quantidade de ouro como referência para a definição do valor da moeda de cada país. A disputa acirrada por mercados consumidores levou as grandes empresas a procurar constantes inovações e aperfeiçoamentos técnicos. As pequenas empresas industriais que não podiam arcar com essas despesas foram à falência. Muitas empresas uniram-se e formaram verdadeiros impérios. E foi aí, nessa época, onde as empresas começaram a perceber, né, a formar esses impérios, que surgiram os monopólios e, posteriormente, os oligopólios. O que é um monopólio? É quando uma empresa, uma única empresa, ela domina o mercado de determinado produto ou serviço. Só ela oferece. Ninguém mais pode oferecer naquela região. Como é o caso aqui para a gente da energia elétrica, né, da Equatorial. Nós não temos uma concorrência, só ela fornece energia elétrica. Então, isso é um monopólio. O que é o oligopólio? Seria a junção de dois monopólios ou mais. Né? São dois monopólios, podem ser no mesmo setor de serviços ou produtos, ou pode ser em setores de produtos ou serviços diferentes. Por exemplo, a água e a energia elétrica. E esse exemplo, nós temos vários exemplos de como se formam esses monopólios, né? Nós temos trustes, cartéis. O que é um truste? Truste é quando duas empresas grandes se unem para dominar o mercado de um produto ou serviço.
Um exemplo de truste, a Ambev. Eu não sei se encaixa ainda hoje em dia, porque as técnicas de mercado estão mudando rapidamente. Mas na época da junção da Brahma com a Antártica, muita gente considerou um truste na época, porque foram duas empresas grandes que se uniram. O problema do truste é que ele pode deixar as empresas menores sem nenhuma opção, a não ser vender seu capital, suas empresas, para as empresas grandes que formaram esse truste. Cartel. O cartel é quando as empresas se unem para determinar o preço de determinado produto ou serviço. Então, o consumidor ele fica sem opção, ele só pode comprar um produto de um único preço. Por mais que tenha na cidade ou na região várias empresas oferecendo o mesmo produto. Então, forma-se um cartel. Holding é quando duas empresas gigantescas, holding é quando uma empresa ela é tão grande que ela domina o mercado de vários produtos e vários serviços. Por exemplo, o Grupo Silvio Santos é uma holding, né? Tem o canal de televisão, tem rádio, tem banco, né? Tem várias outras empresas menores que pertencem a um único grupo. Então, isso é uma holding. Uma coisa que eu considero como monopólio também, né? Uma coisa eu considero é o dumping. O dumping é quando uma empresa grande chega numa determinada cidade e baixa os seus preços para provocar a falência dos seus concorrentes. Então, ele vai, por exemplo, se um posto de gasolina chegasse aqui, um exemplo, alguém colocasse um posto de gasolina e colocasse a gasolina a R$ 2,50, R$ 2,80 reais, então o que iria acontecer com as outras empresas? Fornecedoras de combustível iriam quebrar. Só que depois que as outras empresas forem à falência, essa empresa grande, ela vai tirar o seu prejuízo e quem vai sofrer é o consumidor. Então, isso é um dumping. Então, depois que as outras empresas quebrarem, ela vai levantar o seu preço a ponto de penalizar o próprio consumidor. Começava um período de recessão conhecido como Grande Depressão, que se alastrava pelo mundo inteiro. O excesso de produção e as especulações com ações foram alguns dos motivos dessa crise. A consequência foi a falência de muitas empresas. Essa Grande Depressão, ela começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, nessa época, várias empresas foram à falência. Então, como é um efeito em cascata, o mundo inteiro sofreu com essa Grande Depressão. A partir de 1933 é que os Estados Unidos começaram a se reerguer e elaboraram um plano de recuperação econômica liderado pelo presidente Roosevelt, chamado de New Deal. Esse New Deal era um plano de recuperação econômica onde as empresas, onde o governo é que ia investir na economia para poder melhorar. Investir em quê? Em obras públicas, né? E para gerar emprego, e gerando emprego, as pessoas voltariam a consumir e muitas empresas voltariam a produzir. Nessa época, começaram a discussão sobre várias linhas de pensamento, como o liberalismo econômico, o keynesianismo, certo? O que é o liberalismo econômico? O sentido mais explícito da palavra quer dizer o laissez-faire, né? Deixar passar, deixar o mercado ser livre, o governo não interferir na economia. Já o keynesianismo, depois da quebra de valores da Bolsa de Valores de Nova York e desse período de grande recessão no mundo, o keynesianismo veio para ser uma medida mais sensata, ou seja, o governo ele ia funcionar como regulamentador da economia, não deixar as empresas e os brancos fazerem o que quiserem. Até certo ponto, o governo ser regulamentador da economia é bom. O problema é que alguns governos passam desse limite, ou seja, passam a agir, passam a usar as empresas como se fossem seus
cifrinhos, né? Passam a usar as empresas privadas como se fosse uma extensão dos governos estaduais e federais. Nessa época, pós Grande Depressão, os governos começaram a perceber que eles tinham que ter um certo cuidado com as suas populações para evitar a extrema pobreza, a extrema miséria. O que isso levaria a quebrar o Estado, né? Os estados, as nações entrariam em falência novamente. Então começaram a difundir pelo mundo uma política chamada de Estado do Bem-Estar Social, ou seja, os governos iriam oferecer, por exemplo, assistência médica às suas populações, assistências sociais e por aí vai, para poder cuidar de suas populações e evitar a extrema pobreza. Nesse período do século XX, o mundo passou por duas grandes guerras que deixou a economia europeia devastada. Aí a foto da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, e aí quando o mundo estava se recuperando, veio a Segunda Guerra Mundial, que também foi devastadora, tanto em perdas de vida como em perdas econômicas. E então, galerinha, essa primeira parte da nossa aula, nós revisamos a primeira e a segunda Revolução Industrial, e na próxima aula a gente vai ver sobre a terceira Revolução Industrial e sobre a globalização. Então, até a próxima, tchau, tchau, fiquem com Deus.